lá então. Buenas, deixa eu me apresentar. Meu nome é Jairo Alfonso Cardoso, trabalho na empresa Soler Palau, Brasil Ventilação Comunitária em Porto Alegre. Minha formação, eu sou engenheiro mecânico, tenho especialização em gestão de projetos. Trabalhei na empresa como gerente de engenharia, gerente de qualidade, e agora estou com um novo desafio como gerente de marketing. E fico sempre dando suporte aos meus colegas lá na área de engenharia e qualidade. A empresa, para quem não conhece, o Grupo Soler Palau começou a fazer parte no Brasil aqui em 2011, quando comprou a OTAN Ventiladores Industriais Limitada. A OTAN fez aniversário recentemente, fizemos 63 anos no mercado, bastante tempo, e hoje a gente atua com a filosofia, ela é local e o projeto é global, ou seja, nós trocamos o lado bom do Grupo Soler Palau ter vindo para o Brasil em 2011 é que eu, como engenheiro, a gente troca muitas figurinhas com o pessoal do México, o pessoal da Espanha, eu trago produtos deles aqui para testar. Enfim, em vez da gente estar olhando a questão de catálogos, simplesmente olhando catálogos e tentando buscar novas melhorias, eu trago o produto para cá, a gente testa e discutimos muitas vezes com o pessoal do México, com o pessoal lá da Flórida, com o pessoal da própria Espanha, né? Hoje temos fábrica da Itália e vários locais. Bom, pessoal, a minha ideia aqui não é ensinar ninguém, e sim compartilhar informações, não tenho essa pretensão. Eu tenho mais de 20 anos na empresa, e quando eu trabalhei na área de qualidade, eu tive a oportunidade de trabalhar muito com pós-vendas. Tem algumas questões aqui que eu trago de pós-venda, fruto da minha experiência, e nós vamos falar hoje de efeito de sistema, ou seja, como efeito de sistema rouba a performance e as estratégias para combatê-lo. Né? Vamos lá. Vou falar então efeito de sistema na aspiração, efeito de sistema na descarga e algumas questões que envolvem algumas práticas em campo não aconselháveis, seja na aspiração ou descarga. Então vamos começar com a aspiração. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é quando nós temos, por exemplo, uma curva ligada diretamente na aspiração do ventilador. A norma da ANCA recomenda que o ideal, tanto para ventiladores axiais como ventiladores centrífugos, que a gente deixe no mínimo 3 vezes o diâmetro, mas às vezes isso não é possível, deixar toda essa distância em campo. Ou seja, é possível deixar o duto acoplar diretamente, ou melhor, uma curva acoplar diretamente na carcaça do ventilador centrífugo, é possível. Só que nós temos que considerar as perdas de carga referente a isso, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Então, o que acontece quando nós temos uma curva ligada diretamente na carcaça, não respeitando aquilo que tanto a ANCA solicita, né? Deixar 3 vezes o diâmetro? Que às vezes o ar entra de forma turbulenta, né? Temos um vórtex na entrada do ventilador, e é importante que o ar tem que preencher toda a parte do ventilador. Caso contrário, você não vai ter o ponto de operação que você deseja, ou seja, não vai ter a vazão e, consequentemente, a pressão. É importante que o ar entre da forma mais laminar possível. É como eu falei, às vezes não é possível. Às vezes tu acaba tendo que enfrentar, e eu vou mostrar algumas imagens sobre esse assunto. Então, o que tu tem aqui nesse problema aqui? Tu tem influência na vazão de pressão e, principalmente, dá uma olhadinha na amperagem que está o motor. O motor começa a sofrer essas perdas de carga, né? E claro, nós temos hoje um laboratório em Porto Alegre, um laboratório, nós somos credenciados pela ANCA, o nosso laboratório ele é credenciado pela ANCA. De 3 em 3 anos a ANCA vai lá, bate na porta e diz assim, vamos lá, vamos ver como é que está o teu laboratório. E a gente faz testes no nosso produto e depois nós mandamos esse produto lá para os Estados Unidos, onde a ANCA vai fazer um teste no meu produto e a vazão não pode estar, ou seja, a curva que eu encontrar aqui no Brasil, lá no laboratório deles, tem que estar dentro da faixa de mais 2,5%, mais 1,25% e menos 2,5%. Ou seja, se estiver fora, a gente tem que dar uma olhada no laboratório, está tendo alguma perda de carga adicional aí que a gente não está considerando. Então a gente leva muito a sério essa questão do desempenho, vazão, pressão e potência. Alguns efeitos de sistema também que eu trago aqui, por exemplo, quando o ar entra no mesmo sentido
num vórtice, um redemoinho, o ar entra no mesmo sentido de rotação do rotor. O que acontece com a vazão de pressão? Ela fica menor, né? Ou seja, é como se tu estivesse mudando o ângulo da pá do ventilador. Ou seja, tu tem uma potência também menor, que vazão, o P nós temos pressão e o W, de acordo com a nomenclatura da ANCA, representa a potência. Só que esse ganho na potência é um ganho muito aparente. Vejam bem, quando a potência está muito alta ou ela está muito baixa, desconfia. Aí o cara tem uma potência muito baixa e vai dizer assim, que legal, meu ventilador está dando uma condição bem favorável. Errado. Você está tendo uma perda de desempenho no produto. Fruto por quê? Porque na verdade a energia que a pá precisa para transportar esse ar, o ar tem que estar tomando conta de toda a pá. Senão você está corrigindo isso de uma forma errada. Ou seja, você está fazendo um ventilador corrigido. Nem é corrigido, porque ele tem 12 pás. Umas pás preenchem mais com ar, outras não. E o problema maior disso também tem as questões das vibrações, que a gente tem que ter muito cuidado, né? Outra coisa sobre... Quando eu falo aqui de pressão e vazão e desempenho, entende-se assim. Cada ponto, a curva, por exemplo, do ventilador, cada ponto tem a sua pressão e sua vazão. E seu ruído específico. Cada ponto. Né? Desde quando você tem pressão estática zero, vazão máxima, até quando você tem vazão zero, pressão máxima. Cada ponto da curva tem seu ruído específico. Ou seja, ruído, então, depende de vazão e pressão. E, consequentemente, a potência também vai ter sua influência. Então, é muito importante que quando a gente tem o vórtice entrando na mesma direção do rotor, você tem uma baixa vazão, uma baixa pressão e, em consequência, a potência é menor. Que bom, né? Se a potência é bom, está tendo um ganho ali de rendimento. Errado. Né? Outra coisa é quando tu tem um giro contra a rotação. Tu tem um aumento de vazão e pressão, a curva característica de catálogo, ela é, digamos assim, você tem uma curva que fica acima da curva de catálogo. Tu vai dizer assim, mas que legal. Então quer dizer que o ventilador está dando mais que diz o catálogo ou o software. Errado. Por quê? Porque a potência vai subir demais nesse caso. O ventilador vai ter que fazer mais força, ele precisa de mais torque para vencer essa questão. Então, normalmente, nesses casos, às vezes pode a amperagem ultrapassar a nominal do motor. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Então, eu diria sempre assim, todos os ventiladores nossos, eles são, quando nós não temos algum evento que envolve cliente e tal, nós vamos lá na linha, qualidade, pegamos o ventilador, levamos lá para o laboratório e testamos, seja no produto ou na câmara de teste. Né? E ele tem que dar aquilo que está dando no software, ele tem que dar aquilo que está dando no catálogo. Quando você coloca esse ventilador em campo, ele vai dar a mesma coisa? Normalmente não. Por quê? Porque tem as curvas, tem as transições, às vezes você tem espaço reduzido, você tem que trabalhar com isso. A ANCA te dá hoje amparo para dar alguns atalhos para tentar melhorar isso. Sim, ela te dá, mas ela não te dá a fórmula mágica, né? Porque o ar ele tem um comportamento que realmente às vezes nos surpreende em relação à questão de ventilação. O que a gente pode fazer para amenizar as curvas? Usar esses veios ou guias. Os veios fazem com que você tenha um regime mais laminar possível, evita o vórtice, né? Mas assim, vai ficar com a curva mais próxima da de catálogo. Mas vai ficar exatamente como está o catálogo? Não, porque nós vamos ver a seguir, como eu disse para vocês, né? Se a ANCA te diz que tem que ter 3 vezes o diâmetro, né? Na aspiração, tanto para ventiladores axiais como ventilador centrífugo, então obviamente os veios vai amenizar, vai te levar a curva para mais próxima do ponto de operação. Normalmente o pessoal não usa isso, né? Normalmente às vezes não é usado. O que acontece? Fica monitorando aonde tu conseguir medir a tua vazão e a tua pressão, vai lá e mede como é que está se comportando o motor, para que tenha uma noção mais clara disso. Então as correções auxiliam o efeito de redemoinho de acordo com a rotação, guias ou veios, né? Tanto faz, auxiliam para evitar esses redemoinhos. Uma outra questão importante também, né? Essa questão de efeito de sistema, é quando a gente trabalha com ventiladores dutos curtos na aspiração, ou seja, a perda de pressão vai em torno de 0,5 vezes a pressão dinâmica.
né, do duto. Ou seja, o que acontece? O ar, na primeira imagem lá, nessa primeira imagem aqui, ou na segunda, a tendência é que quando o ar entra no duto, se não é um duto que tenha bocal de aspiração, onde você consegue fazer com que o ar entre de forma mais laminar, né? Quando você não tem esse bocal na aspiração, a tendência é que o ar tem tendência a ir mais para o centro do duto. Consequentemente, quando o ar vai mais para o centro do duto, ele se desprende um pouco da área externa do duto, ou seja, começa a ter um redemoinho ali, um vórtice, muitas vezes, na parte mais do duto, aqui assim, mais aqui assim no duto, você começa a ter um redemoinho. E aí esse ar entrando no rotor dessa forma, isso também começa a criar os problemas. Por isso que nós temos como padrão, isso aqui é coisa da ANCA, tá? E a gente testa isso e aproximadamente isso mesmo, né? É 0,5 vezes o diâmetro. No caso, a aspiração próxima à parede, a distância mínima é 0,5 vezes o diâmetro. Claro que aqui, no caso, estou considerando um bocal de aspiração, né? No caso, para 1/3 do diâmetro, a perda de vazão e pressão é em torno de aproximadamente 10%. Ou seja, a situação ideal, essa situação que eu trago aqui, a situação ideal é essa aqui embaixo, eu vou falar dela, mas a situação essa aqui é parecida com a primeira que eu comentei. Ou seja, normalmente, quando vai fazer um teste de desempenho no ventilador, se tu vai fazer um teste de desempenho na descarga, eu posso, o que diz a norma? Bota um duto na aspiração, esse é ideal, né? Tanto para ventiladores centrífugos como ventiladores axiais. Mas na ponta desse duto, você coloca na ventilação, você bota um bocal. Por quê? Para que o ar entre realmente de forma mais laminar no duto. Não só entrando pelo centro, e assim, como é que eu vejo isso? Como a gente usa muito essa questão de teste de desempenho, e eu adoro pegar ventiladores lá do México e botar no duto, no nosso teste lá, para validar. Inclusive, eu sou bem chato com isso. Inclusive, tivemos algumas discussões internas, nós, o pessoal da Europa, justamente para tentar buscar essas questões de efeito de sistema. Porque realmente, quando se testa dessa forma, e eles alegam, tá, Jair, mas tu testou com bocal ou testou sem bocal? Ah, tu testou sem, testou assado. Eu tenho que preencher um relatório para dizer para eles como é que ser, porque eles também seguem a norma. O bom dessa parceria com a Soler e Palau, eu digo, tanto ventiladores industriais com a parceria com a Soler e Palau, é que eles também fabricam tanto no México, nos Estados Unidos, em Colômbia, né, Peru, Chile, Itália, todos nós fabricamos o quê? Ventiladores industriais, né? Claro que aqui no Brasil a diferença nossa para eles lá é que aqui, se o cara quiser um ventilador com tantos graus, a gente faz. Lá eles trabalham mais focado digamos, em produtos mais padronizados, né? O que acontece? Quando você não usa um bocal, a perda de pressão na aspiração dá 0,9 vezes a pressão dinâmica do tubo. Já quando usa um bocal, dá 0,5 vezes a pressão dinâmica. Então, ou seja, o bocal dos nossos ventiladores, se vocês olharem o ventilador centrífugo nosso, ele tem um negativo, ou seja, tu tem o cone do rotor, o ar entra pelo rotor, o ar entra pelo bocal, e logo em seguida nós temos um negativo, que faz com que o ar realmente percorra desde o início da pá. E eu já testei sem negativo e com negativo, né? Ou seja, o bocal ele tem mais ou menos, vou tentar desenhar aqui como vocês dizem, o bocal ele tem um cone, né? Vem um cone e ele sobe um pouco, tá? Ele sobe um pouco, né? E o que acontece? Nós temos um ganho, nós fizemos com que o ar realmente ele entre lá no início da pá. Por quê? Porque você precisa ter com que a pá do rotor fique 100% preenchida com esse ar. Caso contrário, você vai ter um efeito de correção do ar entrando nessa pá e tu não vai ter a vazão que tu necessita, que é a vazão de catálogo. Tanto é que em campo, muitas vezes, se o cara diz assim, eu estou com uma amperagem muito alta porque tem que baixar e tal, um dos artifícios é, tu está com amperagem alta, ok, mas está com a vazão boa, a vazão está sobrando. O que tu faz? Tu pega e empurra esse rotor para dentro, empurra esse bocal para dentro do rotor, tu faz o ar entrar mais no centro, ou 3/4 de pá,
obviamente tu baixa o quê? Baixa a vazão e baixa a potência. Mas isso não é normal acontecer. Só em caso do cara ter comprado lá um ventilador e disse, pai, eu estou com vazão demais aqui, preciso diminuir. Pode fazer isso aqui, eu empurro o rotor para frente. Né? Tu empurra o rotor para frente e faz com que o bocal entre um pouco mais dentro do ventilador. Quando tu faz isso, tu está corrigindo. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Tu está corrigindo o rotor. Né? Até porque nós evitamos trabalhar com rotores corrigidos, né? Para não sair fora do padrão. Mas enfim, o importante é termos um bocal na aspiração, né? E com isso a gente tem uma perda de pressão bem mais reduzida. Essa informação que eu vou passar para vocês, ventiladores axiais, elas trazem um pouco aqui nas placas dos nossos produtos axiais. Ou seja, primeiro, o ar ideal é o ar passar pela pá, depois pelo motor. Se o ar passar primeiro pelo motor, essa turbulência do ar vai te causar uma determinada perda. E outra coisa, usar reduções sempre que possível concêntricas, com ângulos não tão agressivos, né? Um ângulo um pouco mais, esse ângulo que eu vou falar lá adiante, esse ângulo normalmente entre face daria 15 graus, ou 7,5 graus em relação à horizontal, né? Ângulos muito acentuados, muito abruptos, fazem com que essa condição não seja tão favorável, né? O que acontece com isso? O ar não vai pegar em toda a parte dos ventiladores axiais. E aí tu tem o quê? Uma perda de rendimento e evita-se turbulência. Já quando tu não tem transições, mas tu tem, no caso, uma troca onde o ar passa primeiro pelo motor, depois pela hélice, o ideal é que seja exatamente passando primeiro pela hélice, ou seja, isso evita um regime turbulento, evita o ar passar primeiro pelo motor e após pela pá, reduz o ruído e melhora o desempenho. Claro, né? Porque se cada ponto de operação, para cada ponto de operação você tem um ruído, obviamente, então, quando se fala em perda de desempenho ou redução de vazão e pressão, obviamente está falando em ruído também. Então, e ruído também tem outro detalhe, né? A gente tem que dar os planos reflexivos, né? Às vezes a gente, muitas vezes em campo, tu nota, às vezes, tem esse ventilador da linha de conforto, o ventilador é extremamente silencioso, ele é para ser muito silencioso no laboratório. Aí tu bota lá numa caixa ou entre vigas, e essas vigas às vezes elas acabam refletindo um som maior do que deveria. Então a gente tem que, isso aí é bem, até esses tempos eu na praia lá, eu peguei a estante da minha esposa e eu tirei os apetrechos da estante, botei meu celular lá, que eu queria escutar a música do meu celular mais alta. Claro, né? O plano reflexivo fez com que aquele som do celular aumentasse. Então por isso que às vezes existem soluções básicas, assim, que pode revestir essas paredes, onde está o ventilador, para que esse plano reflexivo ele não seja algo muito grave na prática, né? Porque hoje o ruído é coisa que a gente tem que cuidar. Quando vai se usar curvas também, usar essas guias de direcionamento de fluxo, e se quando não usa guia, aí o que acontece? Regime menos turbulento quando tu usa, né? Reduz o ruído, melhor desempenho. E já as reduções, por exemplo, concêntricas, prefiro usar reduções concêntricas do que excêntricas, né? Aqui tem dois erros, né? Uma é a redução excêntrica e ainda mais o ar pegando diretamente no motor e depois na hélice. Isso para questão de perda de rendimento, evita as turbulências e reduz o ruído. Um detalhe que muito eu tive aí pessoal, eu estou correndo um pouquinho por causa do tempo, tá? Bastante coisa. Uma das questões que a gente tem que ter cuidado é a questão de manter os ventiladores axiais distanciados equivalente a uma vez o diâmetro. Eu tive uma experiência com um cliente que é desse slide aqui, onde se tu tem, deixa eu ver se eu consigo voltar, a vazão, quando tem ventiladores em paralelo, a vazão de um soma-se com a vazão de outro, a pressão não, a pressão é a mesma, mas as vazões se somam quando os ventiladores estão paralelos. E lá nesse cliente, ele tinha 3 ventiladores, cada um com 40 mil metros cúbicos por hora, né? Então é 40 mais 40 mais 40, né? Aí eu fui para o hotel e disse assim, meu colega, né? Puxa, mas não está dando isso que deveria dar.
amanhã nós vamos fazer assim, nós vamos pegar, vamos desligar o ventilador do meio. O que aconteceu? Realmente ele não estava usando a distância de um diâmetro. Isso eu não tinha visto isso na hora, né? Aí fiquei com essa dúvida, aí depois nós fomos lá, medimos, realmente não estava usando a distância equivalente a 1 vez o diâmetro. Eu ainda prefiro 1,5 vezes, né? Mas às vezes quando tu não tem espaço, tu acaba te restringindo a 1 vez o diâmetro. Isso aqui é norma, né? E aí o que acontece? Quando tu não usa isso, e pior é quando tu faz isso aqui, né? Os ventiladores não estão distanciados igual a 1 vez o diâmetro, e além do mais que um está girando horário, outro está girando anti-horário. Essa é a pior coisa que pode acontecer numa obra. Quando aconteceu isso, o que eu fiz? Bom, vamos tirar no sentido horário ou anti-horário, os dois, vamos escolher. Isso, claro, nós temos interferência aerodinâmica, perda de eficiência, aumento de turbulência, sobrecarga, vibração e elevação de ruído. O ruído estava insuportável aqui nesse caso. E aí o que acontece nesses casos aqui? O pior é que assim, o cliente, deste meu cliente, digamos assim, o terceiro, ele não queria saber, ele queria já tirar esses ventiladores, né? Aí a gente conseguiu amenizar colocando chapas entre eles, para amenizar, para que pelo menos a vazão, eles colocando os dois no mesmo sentido, fosse vazão das duas. A potência do motor estava nas estratosferas, a potência subiu demais. A vibração estrutural, eu diria assim, que a vibração era tão alta que eu acho que estava até entrando em ressonância junto com a estrutura do cliente. Porque a ressonância, eu nunca tive esse problema de ressonância, porque os ventiladores são testados individualmente na empresa e não tem esse problema. Claro, porque a rigidez estrutural de onde eu testo, mais o ventilador, não é a mesma rigidez estrutural do ventilador com a estrutura do cliente. E aí acontece que, neste caso assim, a impressão que dava é que estava entrando em ressonância, né? de tão forte. Então, assim, tem que cuidar muito essa questão da distância dos ventiladores, levar a sério realmente isso. Outra questão é quando você não tem condições de colocar curvos, outras coisas, você usa essas caixas. É possível? Claro que é possível, né? Neste caso aqui, o ruim é que ela tinha pó, e o pó estava grudando, devido à umidade do ar, o pó grudava no rotor, né? E aí eu tinha tudo aquilo que a gente não quer, que é pó aderido, desbalanceamento severo, sobrecarga dos mancais, perda de desempenho, vibração. E claro, a caixa, né, tinha uma perda de eficiência aerodinâmica, né? Então tinha rio de circulação de ar, eu notava que existia a impressão que dava que o motor trabalhava bombeando o ar, né? Então, como corrige isso nesses casos? Colocando esses veios para tentar fazer com que o ar entre de forma mais laminar possível. Isso é possível fazer, né? Mas assim, neste caso, ele trocava várias vezes os mancais, porque os mancais sofriam por causa dessa vibração, né? E a gente conseguiu solucionar, alterando um pouquinho a forma como o ar estava entrando. Quer dizer, nós solucionamos. Nós somos fabricantes de ventiladores, não de sistemas, mas a gente auxilia sempre que possível o cliente em algumas questões assim. Só que aqui a gente foi lá para ver. A gente foi lá porque o ventilador de grande porte estava com grandes problemas de vibração e troca toda hora de rolamentos. Aqui é uma outra situação onde nós temos uma transição, né, um duto reto, uma seção dele, não uma seção retangular, que entrava depois numa transição. O que acontece? Tínhamos um fluxo turbulento, uma perda de carga, distribuição de ar desbalanceada, ruído e sobrecarga do conjunto. Claro, né, já que a norma diz que tem que deixar 3 vezes o diâmetro, não consegue fazer isso, como é que soluciona um caso assim? Primeiro tem que certificar se o diâmetro equivalente do ventilador em relação à área, em relação a essa área desse duto, se isso aqui está acontecendo. E aí tu trabalha com curvas, talvez não extrapolando muito a velocidade que deveria estar nessa transição aqui, e você trabalha com guias para amenizar isso. Mas o ideal seria afastar isso aí devido à distância e o que a norma recomenda, afastar esse duto do ventilador, porque a gente vai ver como fazer isso. Ventiladores axiais, por exemplo, aqui está a distância, já aqui não. Aqui não tem a mesma distância. O que estava acontecendo aqui? Por incrível que pareça, não estava dando vibração, mas a vazão não estava dando o que deveria dar, que é
a vazão das duas, né? Então, isso aí é algo que tem que ter um cuidado. Consequentemente, neste caso aqui, né, ou melhor, nesse caso aqui, tinha essa interferência aerodinâmica. E aí, quando tem isso, tu tem aquela caixinha de surpresa que ninguém gosta, que é a vibração dos mancais e também a questão de ruído, queda de vazão, sobrecarga no motor e falhas prematuras. Aqui nós trazemos um ventilador da linha TD, da série Mix 20, ventilador maior, mas assim, mesma coisa, uma redução excêntrica, né? O ideal seria concêntrica, mantendo esse grau de 15 graus entre uma face e outra, né? Seria o ideal. Isso para que tu não tenha um aumento de perda de carga, turbulência elevada, vibração e ruído. Aqui eu trago algumas imagens de situações em campo que a gente, o cliente não estava reclamando de perda de desempenho, mas a gente auxiliou ele em algumas questões, ele aumentar um pouco e o ventilador não sofrer tanto quanto estava sofrendo, né? Alguns clientes às vezes não medem a vibração, e a vibração é importante que seja medida, né? A vibração, a nossa qualidade faz lá os testes de vibração, onde tem que estar de acordo com a norma, né? Os rotores são balanceados com grau 2.5 e a vibração tem que dar em campo em torno de 6.3. Seja ventiladores ligados diretamente, o rotor ligado diretamente ao motor, ou por relação de transmissão correias e polias, né? Aqui é outro tipo de situações, né, que a gente teve. Vamos dar uma olhadinha então, agora um pouquinho na área da descarga, tá? Nós temos na aspiração. Na área da descarga, o ideal é que a gente tenha ângulos de descarga muito abertos. O fluxo de ar não uniforme na turbulência causa, no caso a questão de turbulência interna. O que acontece quando tem um ângulo aberto, né? Se ele está muito aberto, o ar se desprende dessa face lateral do ventilador. E aí tu começa a ter algumas questões de, se tu tem um ângulo muito aberto aqui, aí o que acontece? Alguma coisa tem que preencher. O que preenche ali é a questão da turbulência. Você tem uma turbulência no ar ali. Então o ideal, até você me desculpe, aqui ó, é 7,5 grau, 15 grau é entre faces, né? Até diz aqui ó, ângulo ideal de expansão total de 15 graus ou 7,5 para o lado, tá? Conforme a recomendação da ANA. E aí o que acontece? Quando tu utiliza esses critérios, tu tem uma redução de perda de pressão estática, perda de rendimento, ruído adicional, dificuldade de fusão de ar e risco de retorno de fluxo, quando tu começa a não respeitar essas distâncias. E quando ele está muito fechado? Quando ele está muito fechado, muito estrangulado, você tem o quê? Essas perdas de pressão e aumento de perda de carga, ruído, vibração, redução de rendimento, desbalanceamento e descarga do motor. Claro que as recomendações da ANCA é você cuidar esses ângulos, né? Cuidar esses ângulos de 15 graus entre face e de 7,5. E sempre procurar fazer com que esses ângulos não sejam tão acentuados como a gente viu nos exemplos anteriores. Mesmo para aspiração, mas também para descarga. Aqui eu trago uma vista explodida do ventilador, mas eu trago essa vista só para salientar isso aqui, ó, blast area, outlet area. Blast area, para você entender, essa área de saída do ventilador fora o TOF, que nós chamamos de a lingueta, né, do ventilador, né? E outlet area é a área realmente de toda a área de descarga do ventilador. Já vou mostrar por que eu quero salientar isso para vocês. Esse blast area, outlet area, depende de fabricante para fabricante. Se você quer saber qual é a perda de carga que tem o seu produto em campo, tem que ligar para o seu fabricante ou pegar no catálogo. Alguns não trazem essa medida de catálogo para te saber exatamente como é que vai chegar nas curvas da ANCA em função dessa divisão do blast area pela outlet area, que é aí que tu chega nos catálogos, nas normas da ANCA. Aqui eu trago o comportamento do ar, a velocidade do ar. Por exemplo, o comportamento no momento que ele sai da boca de descarga do ventilador, né, até entrar em todo o outlet area, que é essa área retangular do ventilador. A regra de ouro, tanto para ventiladores centrífugos quanto ventiladores axiais,
que para cada 12,7 metros por segundo, você usa 2,5 vezes o diâmetro equivalente. O que quer dizer isso? O que é diâmetro equivalente? A saída do ventilador centrífugo é uma saída retangular. Então você tem a área do retângulo que é igual à área do círculo. Você isola o diâmetro, você tem o diâmetro equivalente. Pois então, a norma, a regra de ouro diz que 2,5 vezes o diâmetro equivalente é para 2,7 metros por segundo. Mas e se eu tenho mais de 2,7 metros por segundo, como é que você faz? Para cada 5 metros por segundo adicional, você adiciona um diâmetro, sempre arredondando para mais. Tanto para ventiladores centrífugos, quanto ventiladores axiais. Então, vamos supor, no exemplo, que o blast area, pelo outro área, desce 0,6, eu tenho uma velocidade de saída de ar de 8 metros por segundo. Vamos supor que eu queira colocar essa curva C ligada direto no rotor. Não quero manter esse comprimento de duto efetivo. Quero colocar direto no ventilador. Vamos ver como é que se comporta isso. Pois então, se o blast area pelo outro área é 0,6, eu estou escolhendo colocar a curva C aqui, as curvas C, então, e não vou ter duto na descarga, o que eu vou ter então? A curva MO. Como eu tenho aqui 8 metros por segundo, interceptando a curva M, vem para a horizontal, você vai ter 125 pascais, que é igual a 12,5 milímetros por andar. Isso aqui é a perda de carga que tu tem que adicionar ao teu cálculo de sistema, porque inicialmente tu tinha esse ponto de operação. O que é isso aqui? Curva do ventilador e a curva do sistema. A interseção entre os dois vai te dar o quê? O ponto de operação. Mas tu calculou lá atrás que tu tem 12,5 aqui milímetros por andar. Obviamente, a nova curva do teu sistema passou a ser esta aqui. Então esse é o teu novo ponto de operação. Enfim, antes de eu ir para esse slide, deixa eu falar um pouquinho do ventilador, que eu não tenho aqui ventilador centrífugo. Eu falei ventilador aqui centrífugo. Eu não trago aqui o ventilador axial. O axial, quando ele está em descarga livre, não existe perda de sistema. O tubo axial não existe perda. E quando tu tem, seja curvas com dois gomos ou 4 gomos, tu não tem essa curva de sistema. Mas quando tu usa ventiladores axiais, que é o nosso tubo axial, com paz, ou seja, tu tem até um rotor centrífugo, mas tu não quer que o ar entre de um lado e saia perpendicular. Tu quer que o ar entre axialmente e saia axialmente. Então tu usa esses ventiladores tubulares. O que acontece? Para o tubular, aí sim, o tubular, tu tem que fazer esse cálculo, tu vai calcular o duto efetivo, tu vai calcular o comprimento do duto efetivo, e o axial com paz, até 50%, ele tem efeito de sistema, acima disso não. Tá? Bom, nós estamos aqui no stand do lado. Eu faço questão de mostrar tudo que vocês, até essa apresentação, se quiserem que eu envie, fico à disposição, e ali eu posso mostrar melhor isso, já traduzido pela própria norma. Voltando aqui. Bom, aqui são instruções básicas de instalação de ventiladores centrífugos que nós trouxemos aqui nas laterais dos nossos ventiladores. Então tem coisa do tipo assim, por exemplo, A é maior que B é bom, A é menor que B é ruim. Então aqui tem todas as nomenclaturas, por exemplo, tem algumas questões que mostram um pouco mais claro, assim, A maior que 3B é bom, A maior que 1,5B é razoável, A menor que 1,5B é ruim. Quer dizer, não está aqui calculando a velocidade, etc., mas você está tendo um parâmetro um pouco mais próximo daquilo para evitar maiores problemas na instalação. Também essa informação traz, quando tu tem instruções básicas para ventiladores centrífugos, quando tu tem uma curva, por exemplo, assim como quando tem uma transição, e quando tu tem ventilador próximo a paredes, por exemplo, C maior que 1,5, vezes o diâmetro do rotor, melhor, bom se C é igual ao diâmetro do rotor, e ruim se o C
é menor que o diâmetro do rotor. Então, ou seja, está aproximando demais o iniciador da parede. Então, aqui é um resumo daquilo que você pode ter em campo, que isso está na lateral do nosso ventilador. Já nos ventiladores centrífugos, é aquele que eu mostrei anteriormente. Em relação à descarga do ventilador, por exemplo, eu trago alguns pequenos cases assim, né, de situações em campo, do cliente fazendo transições excêntricas, com ângulos muito acentuados, né, onde tu tem justamente separação de escoamento, aumento de perda de carga, turbulência, vibração, ruído, né, umas transições muito bonitas, né, no sinal, né, tu olha assim realmente, mas tem essas questões que envolvem essas perdas de carga, ruído, né, operação fora do menor ponto de trabalho, vibração, sobrecarga no motor. Então, assim, é como eu falei, tu tem a vazão, tem a pressão e tu tem a potência. Esses caras têm que caminhar juntos, né? Não dá para analisar separado. Aqui, por exemplo, nós temos uma transição, uma curva próximo do ventilador. Até nesse caso aqui eu perguntei ainda para o cliente, né? Poxa, você tem espaço aqui, não tem como botar um duto, tirar essa agulha e botar um duto? Eu digo, pois é, poderia, né? Agora foi. Então, assim, não tem veios aqui e começa esse problema. Por exemplo, aqui, por exemplo, é ventiladores autoportante. Então, o ventilador foi dimensionado para isso. Por que é autoportante? Porque ele tem toda essa carga em cima aqui, né? Aqui, o pessoal já fez sinalzinho para mim, já está chegando o horário, estamos aí, finalizando. Aqui é um duto onde tem uma redução excêntrica, né? Então, imagina a turbulência de ar que a gente tem aqui, e aqui nós estamos medindo realmente, de acordo com a norma, tiramos um espaço, começamos a medir a perda de carga ao longo do duto, para ver como é que está o comportamento. Aqui uma outra imagem, uma transição. Isso aqui é uma foto parecida com a anterior, né? Muito bonitas transições, mas assim, tu começa a olhar o ventilador, não opera dentro daquilo que é assim e tal. E outra coisa, esses ventiladores, normalmente, eles operam com, às vezes quando o tanque está cheio, o tanque está vazio, a perda de carga também, ela vai se alterando, né? O ventilador vai mudando ao longo da curva. Mesma coisa também, ou seja, uma transição logo na saída, um ângulo. Pessoal, nós estamos ali no estande do lado, deixo aqui aberto para fazerem perguntas, se alguém tem alguma dúvida, fica à disposição. Tem material bastante ali comigo no celular, posso compartilhar com vocês via WhatsApp, para você desejar. Essa apresentação eu tenho ali. Eu tinha mais coisa para falar, mas eu tive que dar uma corrida por causa do tempo, tá? Fico aberto a dúvidas que eu possa ajudar, ou depois que vocês desejarem ir depois do stand, fico à disposição. Ok? Então tá. Eu agradeço, muito obrigado a todos. Né? Desculpe, digamos, ter corrido demais aí com a apresentação, tá bom? Obrigado.